Início de um ano novo e todos queremos quebrar alguns velhos e maus hábitos e criar novos. Esperamos nós, bons hábitos. Mas será mesmo necessário entrar um ano novo para isso? O que podemos fazer para vencer a procrastinação? Neste episódio vou falar sobre procrastinação e hábitos, como ser bem-sucedido em algo que parece tão fácil, mas na realidade todos vacilamos. Olá Business Lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá meus seguidores aqui do podcast, como estão? Seguidores interessados em negócios, em gestão, em empreendedorismo e que estão aqui prontinhos para começar um ano novo cheio de mudanças, não é? Aquilo que quase todos nós nos propomos, não é? Propomos, não quer dizer que isso vai acontecer. E eu então decidi aproveitar aqui esta vibe do mês de janeiro e de mudanças e mudar hábitos para introduzir aqui este podcast, que eu acho que fica muito por dizer, mas é um começo, não é? Se nós conseguimos fazer estas coisinhas, implementar isto, fazer o básico bem feito, já é muito bom. Então, eu trouxe aqui 5 pontos para falar sobre isto de criar novos hábitos e vencer a procrastinação. Umas coisas acabam de estar relacionadas com a outra, não é? Muitas vezes procrastinamos a efetuar mudanças, depois até efetuamos, mas depois não sabemos efetivamente tornar aquilo um hábito e sabemos cada vez mais que pessoas bem-sucedidas e coisas que de alguma forma obtêm sucesso, nomeadamente empresários, empresas, são práticas simples repetidas com o tempo, não é? Já dizia Jim Rohn. Então, daí a importância de criar hábitos, bons hábitos, não é? Para nós, pessoalmente, para as nossas empresas, para os nossos negócios, para a nossa família, para as pessoas que nos rodeiam, para, efetivamente, termos aquilo que esperamos da nossa vida, não é? De sonho. Então, vamos aqui falar pelo número 1. O número 1 que eu trago aqui é um conceito, na realidade, mas que eu acho que nós, de alguma forma, devemos tê-lo sempre presente na nossa cabeça, que é algo que eu acho que já fiz mais. Eu tinha tão em consideração este conceito que se calhar acaba por sobreavaliar a minha capacidade de fazer algumas coisas em determinado tempo. E pronto, para exemplificar melhor. Então, o que é que eu vou falar aqui neste primeiro conceito? É a lei de Parkinson. Não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente a lei de Parkinson tem a ver aqui com o tempo que nós temos disponível para fazer uma tarefa, não é? Isto até nos lembra o tempo, se calhar, da escola, da faculdade, em que nós tínhamos um exame, por exemplo, nós agora estamos aqui em meio de janeiro, não é? E nós tínhamos um exame em meio de fevereiro. O que é que nós íamos fazer? Tínhamos este todo tempo para estudar, não é? Que podíamos estudar um bocadinho cada vez. Mas o que é que acontecia na realidade? Nós estudávamos nos dias anteriores ao exame, não é? É como qualquer outra coisa. Temos uma coisa qualquer para tratar, que se ser tratado, uma burocracia qualquer, até final deste mês. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos esperar pelo final do mês para resolver isso, não é? Então a lei de Parkinson diz isso mesmo, não é? Que nós vamos estender o nosso monte de trabalho, não é? A nossa quantidade de trabalho, de esforço, pelo tempo que temos para realizar a tarefa. Eu não sei se vocês já viram. Aí até o Elon Musk não refere como lei de Parkinson, mas fala isto numa frase que ele diz: If you give yourself 30 days to clean your home, it will take 30 days. But if you give yourself 3 hours, it will take 3 hours. The same applies to your goals, ambitions and plans. Ou seja, se nós damos aqui 30 dias, não é, para limpar a nossa casa, nós vamos fazê-lo em 30 dias. Se nós damos 3 horas, nós vamos fazê-lo em 3 horas. Ele diz que a mesma coisa acontece para os nossos objetivos, ambições e planos, não é? E há bocado, quando eu estava a dizer que já foi, se calhar, mais gente com isto, a lei de Parkinson, era porque, se calhar, eu às vezes dizia, inicialmente, pronto, vou dar até o final do mês. Não, vou dar até à próxima semana já. E que hoje em dia, se calhar, eu coloco isso para o final do mês. Não sei se é, pronto, toda a gestão que tenho que fazer, não é? Que com o tempo tem sido maior, não é? Ou isto pode ser uma desculpa para mim. Ou porque sei que efetivamente vai ser muito difícil de cumprir. Então, para evitar essa frustração, eu faço isso.
Mas pronto, eu tento-me aqui estar sempre a castrar nesse sentido e cortar aqui no tempo para determinada tarefa, não é? Porque às vezes é isso, não quer dizer que seja melhor feito ou pior feito, não é? A melhor coisa que nós podemos ter é o deadline, não é? Para fazer as coisas. Às vezes é assim, que alguém quase que nos imponha. Como este do podcast, por exemplo, eu tenho que ser super disciplinada. E se em algum momento isto começa a descarrilar, porque começa a ficar muito em cima da hora para o podcast, eu tenho esse deadline e isso tem que acontecer, não é? No matter what, que eu digo isto muitas vezes, tem que acontecer. Eu tenho que, se tiver que dormir menos, fazer seja o que for, se não comer, seja o que for, eu tenho que acontecer. É um compromisso para comigo mesma, não é? Então, muitas vezes nós acabamos por, não é este ano, é para o próximo. Pronto, eu tendo agora a equilibrar mais as coisas, mas até acho que em algumas coisas vou começar também a tentar encurtar tempos para fazer determinadas coisas que efetivamente nós às vezes acabamos por ter tempo demais em coisas que poderiam ser feitas em muito menos tempo. Basicamente isso. Depois, ponto número 2, regra dos 5 minutos. Aqui eu já ouvi várias versões, regra dos 2 minutos, regra dos 5 minutos, mas qual é aqui a principal ideia, a regra de 1 minuto? Aqui a principal ideia na regra dos 5 minutos é que se nós nos prepararmos a fazer uma coisa, não é, em 5 minutos, por exemplo, se eu tiver que pensar, vou correr uma maratona, eu não estou habituada a correr, e eu até começar, não é, nesse ponto de maturidade para correr, vai demorar muito tempo, não é? Por exemplo, uma pessoa que não fala fluentemente inglês e quer ou que precisa de falar fluentemente inglês. Se eu neste momento não digo nada, até eu falar fluentemente inglês vai demorar muito tempo. Então, como isso vai demorar muito tempo, eu vou ter que ter muitas aulas, eu vou ter que estudar muito, não é? No caso da maratona, eu vou ter que treinar todos os dias, vou ter que começar a correr, se calhar primeiro a conseguir caminhar, dando mais alguns quilómetros, depois correr, etc. É como escrever um livro, não é? Que eu própria tenho aí o meu para escrever, que tenho posto aí umas ideias todos os dias. Quanto tempo é que leva para escrever um livro? Não é? Muito tempo. Como eu penso, agora hoje vou escrever o meu livro. Ok, mas como é uma tarefa que vai demorar tanto tempo até ela estar concluída, não é? E que vai exigir tanto esforço, eu acabo por... não é hoje, é amanhã, é para a semana, é depois. E depois nunca acontece, não é? Então, aqui a lei do 1 minuto, dos 2 minutos, 5 minutos, o que seja, é basicamente dizer, se nós nos pararmos para fazer uma coisa em 5 minutos, quando chegar nos 5 minutos já não paramos, não é? Porque 5 minutos ou 2 minutos é algo tão indolor que à partida ninguém se importa de fazer, não é? Se assim, olha, ok, vou escrever o meu livro, não é? Mas eu hoje vou escrever durante 5 minutos, acrescentar aqui uns tópicos, falar sobre um tópico, começar aqui a pôr uns bullet points. Se calhar aí, ok, 5 minutos. É fácil, não é? Diz a psicologia que o nosso cérebro se prepara facilmente para isso. Agora, se eu pensar assim, vou fazer 5 horas, estar aqui 5 horas a escrever, se calhar não. Mas a dica é essa. Supostamente, então, como é tão pouco tempo, tão indolor, nós começamos a fazer e tu dizes, mas em 5 minutos na realidade a pouco vou avançar. A questão é o hábito que eu vou criar de o fazer, não é? Se eu fizer os 5 minutos, primeiro depois já é difícil de parar, porque o mais difícil é começar. Isto é o que o psicológico nos mostra, não é? Primeiro é difícil é começar, por isso é muito provável que eu não pare depois desses 5 minutos, até a tarefa estar bastante avançada ou concluída. E outra coisa é eu criar o hábito. Se eu hoje escrever 5 minutos, se calhar amanhã eu já vou fazer 10. Se calhar para a semana eu já faço 15, não é? Uma coisa que, por exemplo, com a maratona, eu acho que o exercício físico até ainda é mais visível, não é? Se calhar eu não consigo ir para uma passadeira agora e correr 20 minutos. Mas se calhar consigo correr 5 e vou-me embora. E amanhã eu vou e corro 7, não é? Ou já corro 5, mas corro uma velocidade superior. E é estes incrementos, e é o poder do hábito, não é? De nós estarmos a fazer a mesma coisa que nos vai levar a que a gente vá lá. Depois, como é óbvio, é como tudo na vida, é treino, e com o treino nós vamos aprimorar. Esta não é, efetivamente, uma das estratégias que eu mais uso,
embora reconheça, não é mérito, até porque eu conheci esta regra dos 5 minutos através do Kevin Systrom, ou seja, o fundador do Instagram, e eu acredito, não é, que terá aqui alguma validade de sucesso desta técnica, não é? Porque realmente ser o fundador do Instagram, uma plataforma como o Instagram, com tudo que nós conhecemos hoje e com o poder que tem hoje, temos que lhe dar aqui crédito nisso, não é? E existem outros vários pensadores que usam essa, lá está, dos 5, 2 minutos. Eu penso que também James Clear no Atomic Habits também fala disso. E pronto, basicamente assim tudo de uma forma geral, e isto em tudo é dos estudos da psicologia, não é? Que nós, efetivamente, o que nos custa primeiro é começar e depois aquilo ajuda-nos a criar o hábito e voltar a fazer. E saltamos aqui para o ponto 3, checklists. Muitas das vezes nós acabamos por saltar passos e fazemos tantas vezes a mesma coisa e esquecemos determinado item, naquela sequência, naquelas coisas, e todos os dias andamos frustrados e cansados e chateados connosco próprios porque outra vez que eu me esqueci daquilo, eu agora fechei a porta de casa e não tenho chave e isto e aquilo, não é? São coisas que nos tiram energia todos os dias, mas que na realidade muitas destas coisas nós conseguimos resolver com checklists, ok? E os checklists são muito importantes nas empresas, eu acho. Eu, quando trabalhei na Bosch, havia tudo, até o mais ridículo que vocês possam pensar, existia uma checklist para fazer. Nem que seja porque caiu uma garrafa no chão. Nós, na área de produção, éramos obrigados a utilizar garrafas de vidro por causa da eletricidade estática. Então, imaginem, havia um procedimento, uma checklist para isso, não é? Havia um procedimento para tudo. Mas é isso que faz com que as organizações não dependam de determinada pessoa. É isso que as organizações avancem aparecendo os pequenos problemazinhos e que na realidade não são fogos, só que as pessoas não sabem como os resolver, não é? E faz com que, lá está, que coisas importantes, mas que são pequeninas, não ficam ao acaso. Por exemplo, pilotos de avião, não é? Um piloto fará não sei quantos voos por dia, 3, 4, 5, depende dos voos, não é? Não sei. Por mais que seja isso, nem que sejam vários ao dia, nem que seja só um por dia, ele faz aquilo todos os dias, não é? Há muitos anos na sua vida, não é? Eles contam até, inclusive, as horas de voo que cada piloto tem. No entanto, para tudo e mais alguma coisa, embora sejam pessoas muito habilitadas, todos os pilotos têm checklists para tudo e mais alguma coisa, não é? Nomeadamente para a descolagem, para a aterragem, são coisas que eles fazem dia após dia, mais que uma vez por dia, muitas vezes, na vida deles. E ainda assim, nós percebemos muitas vezes que os checklists são importantes porque, efetivamente, às vezes há falhas. E se depois a falha do humano não for compensada porque não seguir um checklist por um sistema de detecção não humano, não é? Desastres acontecem. Então, efetivamente, se para procedimentos tão eficazes, tão robustos, tão sofisticados como pilotar um avião, como fazer uma cirurgia, se recorremos a checklists, coisas simples, porque é que nós achamos que as nossas rotinas, um checklist, não é importante ou é ridículo, não é? É a mesma coisa. E como estava a dizer há bocado, eu acho que os checklists são importantes não só para nós próprios desempenharmos determinada rotina, hábito, tarefa, mas também para os outros, não é? Como nós queremos que os outros façam. Na dúvida, há um checklist. Na dúvida, a pessoa consulta o checklist. Na dúvida, a pessoa vai lá e segue os passos e sabe como fazer, não tem que perguntar. Então, os checklists são ótimos para sermos mais produtivos, mais eficientes e mais eficazes. Inclusive para as nossas próprias rotinas, para as nossas próprias tarefas do dia a dia, ou até coisas até mais simples, não é? Sempre que nós temos um problema de consistência, falhas no processo, eu penso, um checklist resolve? Nós devemos implementar um checklist para isto? Eu por exemplo, comecei a sentir dificuldade numa coisa tão simples que é como fazer uma mala viagem, não é? A questão é que eu não tenho que fazer uma, eu tenho que fazer de 3 pessoas. Ou seja, há coisas que nem sequer são do meu gosto, não é? Mas há pessoas aqui que até seguem o meu marido, o Roberto Cortês,
E ele é de tipo de pessoa que chega ao aeroporto, eu acho que ele às vezes nem deve saber muito bem para onde é que vai. Chega lá e ok, chega ao dia, é hoje, né? Vamos para o aeroporto? Onde é? E isto até já nos levou a pagar várias vezes aquelas taxas por esquecimento do check-in, não é? Quando é em companhias low cost. Por esta falta de checklist, esta falta de consistência, não é? Eu digo porque cai sempre tudo em cima da mesma pessoa, neste caso eu, de organizar, mas efetivamente porque não há um checklist. E até que comecei a resolver até isso, não é? Porque nós, às vezes é essas pequeninas coisas que falham que acabamos por depois nos estragar o dia, nos estragar a viagem, porque chegamos lá e queremos determinada coisa e não temos, depois ainda temos que ir comprar e faz-nos perder tempo. E então eu comecei a ter checklists, especialmente agora, não é, com uma criança, com fazer a mala dele, com fazer a minha mala, com tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a ter checklists e para saber tudo que eu tinha a levar nas férias, meu, dele, do bebê. E isto está no iPhone, naquelas nossas notas, não é? E eu vou lá pondo, checando cada pontinho das coisas que eu vou, que já delineei como necessárias, não é? E depois é só ver se está completo ou não. Depois, 4. Matriz de Eisenhower. Então, já falei aqui da matriz de Eisenhower há alguns tempos. Tem também um artigo no meu blog, no meu site, que devem lá ver, da matriz. Mas, basicamente, em suma, o que é que a matriz de Eisenhower nos esquematiza? O que é que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer ou que não deve ser feito por nós. Aquilo que devemos fazer em primeiro lugar e aquilo que fazemos depois. E como é que isto está classificado? Basicamente, na vertical temos uma parte para o urgente e outra parte para o não urgente. Uma parte para o importante, na horizontal, e outra para o não importante. E isto classifica as tarefas em 4 quadrantes. Então, aquilo basicamente que é importante deve ser feito por mim, certo? Aquilo que não é importante deve ser feito pelos outros ou nem ser feito. E agora como é que se faz essa classificação? Se é uma coisa que não é importante, mas é urgente, ela tem que ser feita por alguém. Então essa tarefa deve ser delegada. Se por outro lado é uma coisa que não é importante, mas também não é urgente, simplesmente ela deve ser pagada. Relativamente àquilo que é importante, isso sim deve passar por mim. Se é urgente, eu devo fazer o quanto antes. Se não é urgente, eu devo arranjar um tempo no calendário para a fazer, ok? Imaginemos que eu tenho várias coisas para fazer no meu trabalho, não é? E uma delas é, por exemplo, escrever livro. E vou dizer assim, agora, por exemplo, sei lá, temos uma venda para fechar, há uma reunião que eu preciso de ir. Eu vou dizer, não posso, que eu agora tenho que escrever o meu livro, não é? Claro que isso não vai acontecer, não é? Então, isso é importante e é urgente, eu vou lá e faço. Agora, no entanto, eu tenho que ter o compromisso comigo próprio e agendar isso, mas, ok, qual vai ser o time slot que eu vou escolher em que eu vou escrever o meu livro, não é? Eu já falei aqui bastante da matriz de Eisenhower no outro episódio, na realidade já nem me lembro bem o qual, mas vocês também podem aí consultar no blog, onde eu tenho lá a matriz e encontrar mais informação sobre a matriz de Eisenhower. Mas a ideia é esta principal: o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, ou não deve ser feito por mim, o que eu devo fazer primeiro e o que devo fazer depois. Por último, o 5, tornar os hábitos óbvios. Isto é uma técnica, algo que está explicado no livro Atomic Habits. Em inglês é o excuse. A tradução literal seria tipo a deixa, o sinal, mas acho que isso não é muito óbvio. Eu acho que a tradução melhor seria tipo o gatilho, não é? Então aqui nós temos que tornar os hábitos óbvios, e os gatilhos para tornarmos esses hábitos mais óbvios, não é? Para eu acionar determinada coisa, seria as pistas, o tempo e localização. Então, basicamente, para criar um novo hábito, eu devo utilizar um horário em específico e uma localização. Por exemplo, muitas das pessoas no início do ano, seja lá quando for, às vezes quando se aproxima o verão, mas isto até acontece muito no início do ano, dizem, este ano eu vou começar a treinar não sei quantas vezes, a ir ao ginásio, não é?
Se calhar falta aí uma coisinha. É que primeiro também temos que perceber aqui qual é a praticidade da coisa, não é? Onde é que fica mais fácil fazer as coisas para... Há aqui várias nuances, não é? Para que nós concretizemos essa atividade, esse comportamento e esse hábito. Mas, acima de tudo, nós temos que conjugar aqui duas coisas. O local e o horário, não é? Neste caso, por exemplo, poder ir ao ginásio, não é? Mas que devíamos ter uma rotina e se incluir isso na nossa rotina. Quando é que vai ser feito? E a minha sugestão é sempre para nós fazermos as coisas que realmente queremos fazer e que não queremos deixar que passem e que já sabemos que se não fizer, que vamos tender a procrastinar muito, fazê-las logo no início do dia. Então o exercício físico, pelo menos para mim, é uma coisa que é para fazer logo no início do dia, o mais cedo possível. Porque se eu deixar para mais tarde, eu sei que depois vão aparecer as urgências, que eu próprio queria e tudo, mais uma coisa, isto é mais importante e eu não vou fazer. E é muito importante aqui, neste ponto, a consistência, não é? E trabalhar no nosso corpo. E, inclusivamente, está provado que o exercício físico é muito mais eficiente quando feito pela manhã e assim que possível, depois de acordarmos. Por exemplo, esse hábito é um hábito que sempre que possível ser colocado logo de manhã. Quando eu digo aqui olhar a praticidade é porque muitas vezes nós pensamos o que é que acontecia já quando eu andava no ginásio. Pronto, primeiro não costumava ir de manhã, não é? Houve uma simples que ia de manhã e até correr melhor. Mas depois, hoje esqueci-me disto, no saco, hoje esqueci-me daquilo, e hoje está a chover, e agora não sei o quê, tenho que apanhar um metro. E acontecia, isso tudo eram desculpas, não é? Não tinham isso como uma coisa prática. Então, se nós tentarmos colocar também praticidade e simplicidade nessas coisas, vai nos ajudar a que nós consigamos mais facilmente cumprir esse comportamento, não é? E eu, ultimamente, para fazer exercício, basicamente, sabia que se eu tivesse pensado tudo que envolvia ir ao ginásio, provavelmente isso não ia acontecer a grande parte das vezes. Então, o que é que eu fiz? Basicamente, tenho um mini ginásio em casa, não é? Um determinado sítio, e eu combinei que eu fazia logo de manhã, mal acordasse, as primeiras coisas eu tomava o café, e depois a seguir tomar o café, era isso que eu ia fazer. Nós pensamos logo em grande, não é? Mas ela tem um ginásio, pois, mas... quer dizer, muitas vezes nós não precisamos ter assim grande coisa, não é? Não é precisamos ter logo todas as máquinas e tudo mais, não é? Há coisas simples que nós podemos fazer que é melhor do que não fazer nada. E podemos começar por aí, não temos que começar logo por ter X mil coisas para o nosso ginásio ou, sei lá, para quem não tem um espaço onde pode efetivamente ter sempre as coisas disponíveis, não é? Pode, sei lá, arrumar as coisinhas, ter algumas coisas e fazer nesse sítio, mas ter um sítio habitual que nós olhemos para lá e pensemos, é aqui que eu faço exercício, é aqui uma ginásio, não é? Hoje em dia não posso, hoje em dia, na situação atual, devido a algum contexto clínico da minha gravidez, tive de deixar de fazer exercício físico, mas pronto, é uma coisa que depois eu vou voltar e vou voltar nessa lógica. Depois, por exemplo, outras coisas até, não sei se vos acontece também, o deixar o carro no shopping e não saber onde é que ele fica. Isto era uma coisa que me acontecia muito, não é? Quando era uma pessoa, sei lá, com pouca disciplina, consistência, ou com menos do que tenho agora, ou com menos hábitos, menos rotinada, não é? Com menos eficiente, acima de tudo. E agora hoje tenho uma técnica, basicamente eu só tenho que colocar o carro o mais próximo possível numa porta de entrada para dentro do shopping, não é? De parque de estacionamento para o shopping. E quando me coloco nessas escadas, elevador, o que seja, eu tenho que decorar qual é a primeira loja que eu vejo. E pronto. Não preciso andar cá com fotografias, porque eu tenho que andar a tirar uma fotografia. É bem provável que eu me esqueça até de tirar a fotografia onde é que ficou o carro, não é? E então assim é muito raro. Aliás, hoje em dia não acontece. Não é que eu vá muitas vezes ao shopping, mas isso hoje em dia não acontece. Eu simplesmente saio, faço isso, encontro o mais possível fora da porta, tento perceber, não é? Qual é o andar que eu estou, é importante também. E logo a seguir, a primeira loja que eu dou de caras é aqui que eu tenho que vir ter no fim, não é? Para ir tirar o meu sítio. Então tudo o resto, faço a minha vida e depois já sei, fui naquela loja. E nunca falha. Então, o que é importante aqui em suma nisto tudo?
para nós estabelecermos um hábito, nós pensarmos nesta frase assim: eu vou, comportamento, ação, fazer alguma coisa, não é? Por exemplo, eu vou treinar às X horas, não é? Às 7 da manhã, no local X, ok? Então, para cada hábito, tentem sempre ter essas duas coisas. Qual é o local, qual é o horário, não é? Que eu vou fazer isso. Uma outra estratégia é empilhar hábitos, para fazer os hábitos que sejam mais óbvios, não é? Com que eles sejam mais óbvios. Empilhar hábitos como... nós pegamos, por exemplo, no hábito atual, não é? E colocamos aqui o novo hábito. Por exemplo, depois de tomar café, que é uma coisa que eu faço logo de manhã, eu vou fazer exercício, ok? Isto é algo que depois acaba por ser, lá está, um gatilho para o nosso cérebro de que começa a realizar aquela rotina. Eu faço isto e depois eu faço aquilo. Então é outra forma também para tornar os hábitos óbvios e para garantir que eles perduram no tempo e efetivamente se tornam hábitos. E assim chegamos ao final de mais um episódio do meu podcast. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de visitar as minhas redes sociais, mas acima de tudo, mais uma vez, volto a priorizar aqui ir ao meu website. Os links, quer para o website, quer para o LinkedIn, Instagram e TikTok, estão disponíveis na descrição. O mais importante lá no website é subscrevam a newsletter. Tal como eu já disse, é uma verdadeira lista VIP, ou é nisso que eu pretendo a torná-la. Quem tem acesso à newsletter tem acesso a conteúdos exclusivos que mais ninguém vai ter, garanto-vos. E agora, pedir mais uma vez para classificar este podcast, pois acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam. E ouçam, não se esqueçam de pôr aí as estrelinhas. Até ao próximo episódio. Stay tuned!